Bom dia, pessoal, mais uma vez. Mais uma aula de língua portuguesa começando. Hoje, dia 17/11, e eu quero começar essa aula falando sobre a trilha que está disponível no Positivo. Hoje é terça. Essa trilha é sobre discurso. A gente viu o discurso na semana anterior. Todas as aulas estão disponíveis no YouTube. E a trilha deve ser respondida no portal Positivo até a sexta-feira, ok? Então, quem está assistindo essa gravação ainda não fez, corre lá no Positivo e faz a trilha, certo? Só, não é porque tá até sexta que vocês vão fazer na sexta, não, tá? Chega sexta-feira, o sistema trava, faz alguma coisa, eu não vou estender o prazo. Essa atividade já está disponível por 8 dias. Então, foi tempo suficiente para responder as questões lá. Hoje nós vamos fazer a correção da página 35 do livro de atividades e vamos ver orações coordenadas e subordinadas de novo. Só que nós vamos ver a partir de uma perspectiva um pouquinho diferente da que a gente vem trabalhando já. Certo? Aí, todo mundo aí com o livro de atividade já na página 35? Sim. Lembrando que esse assunto é sobre figuras de linguagem. E como figuras de linguagem, assim como no discurso, como a gente estava trabalhando, nós vimos que é muito relacionado ao nosso vocabulário. Então, a maioria das questões são perguntando significados, troca por sinônimos, por palavras que não vão alterar o sentido, ou explicar o significado daquela palavra naquele contexto. Por quê? A figura de linguagem em si, né, as palavras que estão fazendo ali a figura de linguagem, elas estão dando um novo jeito de você falar e de se comunicar. Então, você está ali falando no conotativo, você vai estar usando ali as palavras de uma maneira diferente do usual para criar uma nova maneira, como nós estamos trabalhando. Quem pode ler aí essa charge para a gente, da questão 5? As promessas de campanha deles são que nem lixo, descartadas e recicladas. Isso mesmo. E aí nós temos um político cumprimentando as pessoas, né? Quem está com o livro aí está tendo acesso à imagem. Aí na letra A nós temos: procure no dicionário o significado das palavras descartar e reciclar. Vocês encontraram o quê por descartar? Retirar ou pôr de lado. Eu também. Retirar ou pôr de lado, muito bom. Qual foi a fonte? Google. Isso mesmo. Sou sincera, professor. No dicionário Aurélio, vou colocar aqui do lado, nós temos rejeitar, não levar em conta. No Google tava assim também, só que eu peguei a parte mais facinha de copiar. Ok. Também tem essa questão no dicionário. E reciclar, vocês encontraram o quê? Processo Tratamento de, para reutilização. processo de mudança ou tratamento para reutilização. Reaproveitar, né? Passar por um novo ciclo, que foi isso que vocês colocaram aí, certo? Como foi que vocês colocaram? Tratamento para reutilização. Tratamento para reutilização. Tá correto também. Então vejam que aí são palavras que têm esses significados. Às vezes a gente compreende, né? Algumas palavras da língua portuguesa já estão internalizadas na gente em si. E aí a gente sabe utilizar e tudo mais, mas se pedir para explicar com outras palavras, às vezes fica um pouquinho complicado. Desafio vocês a tentarem fazer esse exercício aí, quando vocês não tiverem nada o que fazer. Peguem palavras do vocabulário de vocês e fiquem pensando, tipo, se eu fosse explicar a palavra cadeira, objeto que as pessoas se utilizam para sentar ou descansar. E vejam aí, é um exercício legal em relação à ampliação vocabular. Parece loucura, mas não é não. Na letra B, que situação é retratada na tira e quem é o homem que está apertando a mão das pessoas? Época, época de... Época eleitoral Período para... e Isso. o homem é um candidato a algum cargo político.
Perfeições. Campanha eleitoral, pode falar. As campanhas eleitorais e o homem é um candidato. Mesma coisa de Gigi. Isso mesmo, um candidato. Campanha eleitoral e um candidato. Tá cumprimentando ali seus possíveis eleitores. Deixa eu ver como é que tá o pessoal aqui. Acho que ninguém conseguiu entrar mais, não. Mas eu não tô entendendo, porque, tipo, é essa senha, né? Sim, É. Eu tentei de primeira e entrei. eu também. Letícia até já colocou lá para colar, mas não conseguiu, não. Pois. Eu o quê? Eu o quê? Escreveu lá no grupo pro povo copiar. Ah. Vamos lá. Letra C. Ai, gente, próxima semana a gente vai estar juntinho, né? Juntinho. Sim. Não esqueçam de pedir aos seus responsáveis para ir na escola assinar um documento. Pessoal, só um momentinho aqui. Pronto, voltei. O pessoal da saúde passa aqui em casa em tempo de derrubar a porta batendo. Calma, gente. Vamos lá. Deixa eu pegar meu livro aqui. Letra C. Só mais um aviso, né? Lembrando, não esqueça de mandar seus responsáveis irem lá na escola assinar algum termo. Um homem que observa a cena faz um comentário sobre as promessas do candidato. Primeira pergunta. Qual é a figura de linguagem utilizada? Polissíndese e comparação. Nesse caso aí, a gente vai ter só a comparação em si, ok? Ok. Porque ele faz aí a comparação, né? E explica o sentido do uso dessa figura de linguagem. Eu Pois queria coloquei. com lixo. Comparar as promessas ao lixo. Isso. Ele usa a aproximação, né? Para falar das semelhanças da promessa dele ser igual a um lixo, né? Usa a aproximação por semelhança. Eu vou colocar do jeito que vocês explicarem com as palavras de vocês, está correto. Só estou colocando aqui de uma maneira um pouco mais formal. Na letra D e última letrinha, com base no significado das palavras descartar e reciclar e a figura de linguagem mencionada no item C, explique o comentário feito pelo homem. Que os políticos só dizem que vão fazer e não faz. Aí quando vai se reeleger, promete de novo. Que não cumpriu. Coloquei a mesma coisa, mas com outras palavras. Como foi que você colocou? Ele quis dizer que as promessas dos candidatos são jogadas fora, ou seja, eles não cumprem, e quando se candidatam novamente, dizem as mesmas coisas. Isso mesmo, muito bem. É exatamente isso, né? Que acontece. E aí, mais alguém? Ok, então, continuem com o livro de atividades. O assunto hoje ele vai ser trabalhado no livro de atividades. Deixa eu só colocar o computador aqui para carregar. Parar de compartilhar.
dúvidas em relação a figuras de linguagem, a gente vai dar uma pausa em figuras de linguagem por um tempinho. Tudo bem, tudo certo. Não. E aí eu quero que vocês voltem para o início do livro de atividades. Deixa eu só ver aqui. Professor, tem como o senhor voltar lá para eu tirar, porque não deu tempo não, senão é muito rápido. Então, quando eu Ó, tiro de apagou. lá, apaga. Ah, Mas aí vai ficar gravado. certo. Então você volta no vídeo, quando eu mandar o link, tira o print, ok? Pra ir pra onde, professor, agora? Página 2, livro de atividades. Esse assunto. Isso mesmo, ele não deixa vocês em paz. É verdade. Ô, professor, mas já não concorda não? Porque a gente aprende isso, a gente não vai usar. Oi? Eu não entendi, não. Ficou meio Por que abafado. a gente aprende isso? Se a gente não vai usar isso. Como é que eu posso explicar? Meu Deus do céu, uma pergunta tão complexa. Ela perguntou o quê? Por que a gente vai aprender isso, a gente não vai usar isso? Existem situações na nossa vida que, por incrível que pareça, a gente vai utilizar isso. Pode ser que você não precise, mas alguém aqui nessa sala precise. Por exemplo, assim, essas questões de oração coordenada e subordinada são base do concurso. É tipo assim, pode ter certeza que vai cair em concurso público. E quando você for se preparar, você vai ter que ter uma base, porque o que a gente vê aqui é a base. Quando você vai ver lá, as questões são bem mais específicas e tudo mais. E se você não teve uma base no ensino fundamental, você vai ficar boiando, né? É tipo matemática, todas as áreas, né? A gente começa a ver primeiras coisas mais simples e vai se aperfeiçoando. Então, tipo, a gente vê primeiro tudo aquela questão de o que é verbo, o que é substantivo, o que é adjetivo e tudo mais, como se forma uma oração para chegar nisso aqui, que a gente está vendo agora. E aí, em algumas situações, algumas pessoas, vamos dizer assim, vai precisar. Em outras pessoas, né? Não. Talvez não O precise. professor, Pode falar. a minha tia, ela tá estudando para cursinho. Aí eu tava falando com ela e os assuntos são os mesmos que a gente tá vendo agora. Acontece muito isso. Aí, tipo, vai muito do... Aí vocês precisam ver, isso aqui é obrigatório, né? Mas aí vai, como eu falei, das pessoas que estão... que vão buscar aí suas carreiras, seus rumos. Uhum. Vai que alguém aí escolhe letras. Pronto, meu filho, você vai passar um ano aí estudando isso aqui. Na faculdade. Agora, é claro que a gente não vê dessa maneira, a gente vê bem mais aprofundado e levando várias questões. É um curso muito massa. Se alguém tiver qualquer dúvida em relação ao curso de letras, pode me procurar que eu tiro as dúvidas. Nós vamos ver orações coordenadas e orações subordinadas. Agora eu quero ver bem calmamente com vocês. Então, tipo, eu acredito que a gente vai ver hoje o máximo que der, né, em relação ao tempo. E eu quero responder bastante coisa com vocês, passar bastante atividade para casa, para amanhã a gente fazer uma aula só de resolução de exercício em relação a esse assunto e tirar dúvidas. E na quinta-feira a gente retoma com essa parte mais teórica. O pessoal que está assistindo essa gravação, então aí já se liga, beleza? Nós temos aí a definição de oração coordenada no nosso livro. Orações coordenadas são aquelas que apresentam estruturas sintáticas independentes. Ou seja, nós vamos ter orações coordenadas quando tivermos duas orações, e essas duas orações elas podem ser faladas separadas, e mesmo assim você vai entender. Em um período composto por coordenação, essas orações não funcionam como termo para outra e não apresentam oração funcionando como termo delas. Ou seja, elas não vão ter dependência, como a gente viu nos assuntos anteriores, né? Que a gente tinha a subordinada, que ela era dependente da oração principal. Nesse caso, as duas são orações principais. E as duas funcionam independentes se a gente separar elas. Ela sozinha já faz sentido, né, professor? Isso mesmo. E daí nós vamos ter, dentro dessas orações, a gente vai ter uma separação, que será as assindéticas. Quem está com o livro é esse quadrinho aqui, tá? Assindéticas, e nós vamos ter as sindéticas. As sindéticas, elas vão ser divididas em aditivas, adversativas, e vão ter outras divisões lá. Mas primeiro vamos entender aqui.
São orações coordenadas assindéticas. Essas orações justapostas, ou seja, elas não se ligam por meio de conectivos. Então, elas não vão ter conjunção ou preposição fazendo essa ligação. Elas são ligadas aí, vejam que foi uma vírgula que está fazendo a separação delas. Então, não tem nenhuma conjunção. Então, quando não existe conjunção ligando as orações, a gente vai ter as coordenadas assindéticas. Professor, aí só tem 3 palavrinhas. Por que tem 3 orações? Por quê, pessoal? Porque são Por verbos. conta que essas palavras são verbos. Isso mesmo. Lembrando que o que constitui uma oração é o verbo. Eu só tenho uma oração quando eu tenho um verbo. E aí eu tenho 3 verbos, então eu tenho 3 orações. E vejam que, raspou, achou, ganhou. Se eu falar só assim, raspou, você entende? Não. Entende sim. Aí você fica, raspou o quê? Sim, mas eu dizer assim, ele raspou. Ai, Ele achou. Tá, você pode sentir a falta de ele achou alguma coisa. Mas você compreende que ele achou já, né? Tipo assim, ele ganhou. Que massa. Então vejam que eu tenho aí as 3, né? Se eu falar uma separada da outra, você vai entender normal, e eu tenho aí as 3 juntinhas, sem nenhuma preposição. Ou fazendo ligação, nenhuma preposição, conjunção, nenhum conectivo. Então, quando não tem, e elas são independentes, eu posso separar elas aí, vocês vão entender, a gente tem orações coordenadas assindéticas. Então, vejam que a primeira oração aí, né, que é o raspou, é uma assindética, a segunda também, a terceira também. Temos aí no exemplo do livro. Quem pode ler? O homem chegou em casa, jantou e dormiu? Isso. Então, a gente tem aí, né, jantar, chegou, jantou, dormiu. Vamos ver as sindéticas, para vocês conseguirem ver um pouquinho mais, a diferença um pouquinho mais clara. As orações coordenadas podem aparecer ligadas às outras através de um conectivo, um elemento de ligação, ou seja, através de um sindeto ou de uma conjunção. São orações coordenadas sindéticas. Então, quando elas estiverem aí ligadas por alguma coisinha, elas vão ser sindéticas. Aí nós vamos ter aqui, vejam, por exemplo, olho e sinto falta de alguma coisa. Eu tenho o olho como verbo, primeira oração, e sinto falta de alguma coisa nesta sala, também como segunda oração. Então, eu tenho olho como assindética e a segunda parte como sindética, porque ela está ligada aí pelo E. Ok? E como é essa questão delas serem independentes? Quem é o sujeito aí? O sujeito oculto. Sim, mas a gente consegue identificar o sujeito oculto. Quem é ele? Eu. Isso mesmo. Então, é como se eu tivesse essas 2 orações aí, né? Que eu falasse assim, eu olho e sinto falta de alguma coisa nesta sala. Se eu fosse separar elas, para ver se elas realmente são coordenadas, né? Se elas são independentes, eu falaria o quê? Eu olho e eu sinto falta de alguma coisa nessa sala. Como sou eu que estou fazendo essas 2 ações, né? Então, eu não preciso fazer essa repetição, eu só digo uma vez. Eu olho e sinto falta. Mas aí, se em algum exercício eu pedir para vocês fazerem a separação dessas orações, vocês vão ter que repetir os sujeitos, ok? E também, nesse caso de oculto, não se repete mais. O oculto, a gente consegue determinar quem é, mesmo sem ele aparecer. Ele é diferente do indeterminado. No indeterminado, a gente não sabe quem é o sujeito, de maneira alguma. Ok? Ok. Conseguiram entender, então, a sindética até agora? Sim. Muito bom. Vamos lá. Dentro dessas orações coordenadas sindéticas, a gente vai ter algumas classificações. A ideia expressa nas orações coordenadas sindéticas depende da conjunção que as une. Então, se ela vai estar sendo unida ali por uma ideia de adição, por uma ideia de explicação, por uma ideia de exclusão, vai receber um nomezinho. E a gente precisa estar ligado nesses nomezinhos.
A aditiva, ela vai passar, o nome já deixa bem claro, uma ideia de adição e de soma. Conjunções coordenativas aditivas vão ser e, nem, mas também, passando essa ideia de adição. Vejam esse exemplo aí. Aproximou-se e observou tudo à sua volta. Então, eu tenho aí, aproximou-se e observou tudo, esse e com ideia de adição de mais uma ação. Então, eu poderia dizer assim, ele aproximou-se e ele observou, ou ela, né, tudo à sua volta. Vejam que eu tenho aí duas orações independentes. Eu posso falar só a primeira, eu posso falar só a segunda, vocês vão entender. E temos aí, não veio nem telefonou. Mesmo tendo uma ideia de negativa, mas ele é uma ideia de adição. Ele nem fez essa ação, nem fez aquela ação. Certo? Vamos lá. Certo. E o exemplo do livro, quem pode ler? Eu. O aluno novo fez toda a lição e entregou o trabalho ao professor. Isso mesmo. Se eu fosse separar essas duas orações, como era que eu fazia? Para deixar... O aluno novo fez toda a lição. O aluno novo entregou o trabalho ao professor. Isso mesmo. Então vejam aí essa divisão. Aí teria a repetição do sujeito, né? Se eu fosse separar. Isso. Porque veja que eu poderia falar só um e você entenderia, né? Eu poderia chegar e dizer, o aluno novo entregou o trabalho ao professor. De boas, você consegue entender. Se eu chegasse e falasse assim, o aluno novo fez toda a lição, você também entenderia. Mas na fala em si, como são duas orações independentes, né, coordenadas, eu retiro esse sujeito e deixo ele só na primeira. Porque aí para evitar essa repetição. Mas só estou fazendo esse exercício para vocês perceberem onde finaliza uma, onde inicia outra, e se eu fosse falar separadamente, como poderia. Se eu estiver atrapalhando nessa linha de pensamento, vocês me avisem. Devido assim, que adversativas. Deixa eu ver, a aula termina já, meu Deus. Parece que o tempo tá menor do que antes. Tá mesmo, parece que tá passando muito rápido. Mas Adversativa. que tá maior, né? Não tô entendendo. Oi, Estela, tava preocupado com você. Adversativa. Ideia de contraste e de oposição. Conjunções coordenativas adversativas. Aí nós temos aí o mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto. A população quis falar o prefeito, mas não foi atendida. Então a gente tem aí, né, essas duas questões. Oi, Abdias, pode falar. Foi sem querer, professor. Eu tava olhando aqui, aí Mas você está foi sem entendendo o querer. assunto? Está entendendo o assunto? Tô, mais ou menos. Mais ou menos não é um 100%, rapaz. Diga aí com o que está em dúvida que eu repito. É um assunto difícil, eu preciso que vocês sejam sinceros comigo. É porque tá começando o assunto agora, né? Aí eu fico assim, mas depois eu vou estar mexendo nesse assunto. Tá, beleza. Fazer uma prova, então, para vocês. Temos aí, né? Muitos viajam, porém poucos conhecem o Brasil. No livro, quem pode ler o exemplo do livro? Eu posso. Vamos lá. O funcionário era competente, porém não foi promovido. Então a gente tem aí essas ideias adversas, né? Ele era competente, então se esperava ser promovido, não foi. Ora, se aparecer assim, a gente classifica como oração coordenada sindética adversativa. Então tem que escrever tudo isso aí, tá? Fala aí. Muitos viajam, porém poucos conhecem o Brasil. Oração coordenada substantiva. Não, oração coordenada sindética adversativa. E aí nós temos a alternativa, que ela vai expressar uma ideia de alternância e de escolha. Conjunções coordenativas alternativas vão ser ou, ora, e deixa eu ver aqui. Ou você estuda ou você trabalha. Então aí, dou as opções para você escolher. O professor tem que estar sempre em duas, né? Tem que estar sempre em duas na Porque frase. ele vai dar essa alternância, entendeu? Ou vai aparecer em duas ou pelo menos uma. Tipo assim,
você vai para o comércio ou para o parque. Só que aí é mais comum aparecer ou você vai para o comércio ou você vai para o parque. Entendeu? A do livro, quem pode ler? Quer chuva, quer faça sol, viajaremos amanhã. Isso mesmo. Então, indica aí essas alternâncias. Independente da alternância de clima, a ação vai ocorrer. E aí nós temos as explicativas. Expressa motivo, razão, explicação das ações. Conjunções coordenativas explicativas vão ser a porquê, que, pois, antes do verbo. É bom ser criativo, porque assim crescemos interiormente. Então, vejam, o que eu falo é bom ser criativo, e aí eu venho explicar o porquê. Ah, sim, criticados, desculpa. É a idade, não estou enxergando direito. Dê-lhe um presente, pois era seu aniversário. Quem pode ler o do livro? Os turistas gostaram do hotel, pois tinha vista para o mar. Isso mesmo. Então vejam aí que eu estou explicando o porquê dos turistas gostaram do hotel. E temos aí a conclusiva, ideia de conclusão. Conjunções coordenativas conclusivas vão ser logo, portanto, pois, depois do verbo. Então vejam que na conclusiva o pois ele vai aparecer após o verbo e na explicativa ele aparece antes do verbo. Isso mesmo. Aí nós temos aí, quem pode ler o exemplo do livro? Só tem no livro o exemplo. Ele estava gripado, portanto não viajou. Isso mesmo, então veja aí que eu tenho a conclusão, né, da ideia. Deixa eu ver. Ah, essa aqui já é as orações subordinadas substantivas subjetivas. Ô, professor, Oi. essa frase do exemplo de conclusivas no livro, se fosse assim, ele não viajou porque estava gripado, aí seria explicativa, Explicativa, isso. porque vem antes do verbo. Isso, a gente teria essa ideia de explicação e nessa daqui a gente tem tipo conclusão, foi o final, essa aqui foi a decisão final. Ele não vai viajar, entendeu? Entendi. Aí na próxima página, na página 3, nós temos as orações subordinadas substantivas, que vão ter subjetivas, adjetivas, entre outras coisas. Como falta 6 minutinhos para encerrar aqui o Zoom, e eu não quero atropelar vocês, porque como eu falei, esse assunto ele requer que a gente pare e leia sempre, sempre, sempre. Eu ia ver essas duas vertentes, né? As substantivas, as coordenadas e as substantivas, porém, então, eu vou encerrar hoje com apenas com essa parte, tá, pessoal? Para não atropelar. E amanhã, ao invés de vocês terem muito exercício, eu diminuo a quantidade de questões para casa, só passo as que a gente estudou agora. Amanhã a gente responde, tira dúvida e vê a partir da página 3. Beleza? Então amanhã a gente vê a página 3 e página 4, porque esse assunto ele é bem denso, como vocês viram, né? Tem vários nomes, várias coisas, e vocês precisam colocar em prática isso aí. Então eu quero que vocês vão para a página 8 agora, certo? E aí a gente vai ter as questões 1, 2 e 3, que elas são referentes a tudo que a gente viu agora. Deixa eu ver. A partir da página 9 começa o outro assunto. Página 8. Página 8 tem questão 1, 2 e 3. Eu quero que vocês respondam em casa. Ok? Ok. E aí amanhã a gente vê isso e depois que a gente vê, nós começamos a segunda parte do assunto, que está na página 3. Beleza? Beleza. Dúvidas? Não. Pessoal que está assistindo essa gravação, muito obrigado pela participação de vocês. Eu vou encerrar agora